Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi, estamos lendo o Evangelho de João. Hoje vamos ler o capítulo 4, a parte B desse capítulo. Vamos começar aqui no versículo 25. João, capítulo 4, verso 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Verso 27. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando seus discípulos lhe interrogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, presta bem atenção, que testificou: disse-me tudo o que tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido, e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E depois desses dias, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram ao encontro de seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive.
e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. É impressionante esse texto, quando eu leio ele, porque ele fala justamente verdades profundas sobre um aspecto da obra de Deus que talvez muitos não entendem. Jesus, aqui, continuando o texto da conversa que ele teve com aquela mulher, e o papel dela na conversão de muitos samaritanos. Ela, quando terminou de falar com Jesus, diz aqui que ela foi e contou para os homens de Samaria o que ela tinha experimentado, como ela tinha encontrado aquele que havia falado para ela tudo o que ela tinha feito. E os homens então vieram, por causa disso, por causa desse testemunho, eles vieram para ouvir Jesus. É por isso que Jesus, aqui, quando está falando sobre a obra de Deus, ele fala aos seus discípulos, citando um ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. E ele então diz: eu vos enviei a ceifar onde não semeastes. Jesus aqui está falando sobre a importância do testemunho, a importância do Evangelho nas nossas próprias vidas. E muitas vezes a gente olha apenas o papel do ceifeiro, daquele que chama as pessoas para se entregar a Jesus, daqueles que pregam, anunciam e falam sobre a palavra de Deus, que é Cristo, e isso leva muitas pessoas a decidirem por Jesus Cristo, a se entregarem a Jesus. Mas a gente pensa que essa é a obra de Deus, ou seja, nós reduzimos a obra de Deus à pregação da palavra. E ela é muito importante, porque é ela que tem o papel de ceifar. Mas essa ceifa, ela só é eficaz se antes alguém semeou a palavra de Deus através do testemunho. O nosso testemunho é muito importante. Jesus Cristo manifestado no nosso viver, no dia a dia, no chão da vida, é a semente que cai no coração das pessoas. E nós não podemos negligenciar isso. E hoje, olhando a situação do cristianismo em geral, e como a obra de Deus se reduziu apenas à pregação, ao anúncio de Jesus, mas em contrapartida, quando as pessoas olham para a igreja, o que elas estão vendo na igreja? Será que elas estão vendo Jesus? Será que as pessoas, quando olham para a minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, na maneira que eu me relaciono com as pessoas, será que Jesus está aparecendo e eu desaparecendo? Como João falou, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Será que é isso que está acontecendo? Será que as pessoas estão vendo o amor de Deus na minha vida? Será que eu sou aquela pessoa amorosa, paciente, misericordiosa, que acolhe, que socorre,
que levanta o que está caído. Essa a presença de Jesus manifesta nas nossas vidas, que funciona como aquela semente que é lançada no coração das pessoas. E na oportunidade, na devida ocasião oportuna, alguém vai chamá-la a também se entregar a Cristo. É muito ineficaz, né, quando nós queremos ser apenas o ceifeiro. E não há um testemunho, não há uma semente lançada pelo testemunho. E às vezes o máximo que nós conseguimos é convencer pessoas a vir para a nossa religião. Porque muitas vezes as pessoas, elas são convencidas, elas são seduzidas por uma palavra eloquente, por uma explicação bem feita, por uma atuação de convencimento. E muitas pessoas que se acreditam ser convertidas, elas de fato foram convencidas a entrar para uma religião. Talvez sair da religião que ela estava e mudar para uma outra religião. Mas quando há o semear da palavra de Deus através do testemunho, como aquela mulher fez, ela deixou Jesus e foi contar o que Jesus tinha feito na vida dela. Ela deu um testemunho da experiência dela com Cristo. E aqueles homens de Samaria conheciam aquela mulher. E sabia que alguma coisa tinha realmente acontecido. Tanto é que eles vieram para ouvir Jesus. E é por isso que Jesus cita esse ditado: um é o que semeia, outro o que ceifa. Vou ler de novo aqui. Verso 35, presta bem atenção. E não dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu serviço. A eficácia da ceifa depende da eficácia da semeadura. A pregação que leva as pessoas a se converterem a Cristo depende do testemunho daqueles que um dia se entregaram a Cristo. É o testemunho que semeia. A pregação é a ceifa. Quando a pregação é totalmente destituída da semeadura, ela não é pregação. Ela é proselitismo. E proselitismo é tirar uma pessoa de uma religião para outra. É tirar uma pessoa da religião dela para a sua. Porque é uma pessoa que se encontra numa religião apenas convencida, ou porque nasceu nela, ou porque alguém a convenceu a participar daquela religião, sendo tirada por uma outra pessoa que está fazendo a mesma coisa. A verdadeira obra de Deus, ela depende do testemunho de Deus na vida daqueles que um dia se entregaram a Cristo, e depende também de uma pregação, onde realmente Cristo é anunciado. Porque você pode
através de pregação, convencer as pessoas a muitas coisas. Mas eu estou falando anunciar a Cristo, que anteriormente foi semeado pelo testemunho dos cristãos. É muito importante o testemunho da verdadeira igreja de Jesus, daqueles que realmente o conhecem. Porque essa é a semente do reino de Deus. O testemunho de vida é a semente do reino de Deus. Muitas pessoas negligenciam isso. E muitas pessoas acham que importante é o trabalho do pregador. Mas a pregação, através do testemunho, ela vem antes do anúncio de Jesus Cristo pela pregação. E é isso que Jesus está mostrando aqui. E ele vai seguindo, né? Os samaritanos, eles vão dizer algo interessante. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, que testemunhou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Agora presta atenção. E muitos creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A palavra de Jesus, ela leva as pessoas a entender que Jesus é o Cristo. A palavra de Jesus, falada pelos pregadores, porque Jesus é a palavra de Deus. E esse ponto para mim é tão importante, porque as Escrituras, elas foram nos dadas para nos revelar a palavra de Deus. E aí é muito diferente quando nós tentamos convencer as pessoas a acreditar na Bíblia e quando nós anunciamos a Cristo e levamos as pessoas a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Pregar a palavra de Deus é pregar a Cristo. E esse é um outro ponto também que a religião torce. A religião, muitas vezes, ela quer convencer as pessoas da leitura que ela faz das Sagradas Escrituras. Elas praticamente querem convencer as pessoas a seguir a Bíblia, conforme elas entendem. E a coisa é tão visível que o cristianismo é extremamente dividido, com mais de 1 milhão de denominações, justamente porque as pessoas deixaram de anunciar a palavra de Deus, que é Cristo, para anunciar e ensinar e pregar o entendimento que elas têm das Escrituras. E essa é uma distorção que a própria religião faz, transformando o meio em fim. É legítimo usar as Escrituras para anunciar a Cristo. Porque desde o Velho Testamento, os profetas apontam para Cristo. Os profetas tanto mostram a condição de pecado humana, quanto também apontam para a necessidade do Salvador que viria. O Novo Testamento é um testemunho dos apóstolos e discípulos sobre o que Jesus era, quem Jesus foi, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Quando nós usamos tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento para anunciar a Jesus Cristo, como eu estou fazendo aqui agora,
Estou usando o Evangelho de João para falar de Cristo, a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus que nós precisamos receber. A palavra de Deus que tem poder para nos transformar. Aquela mulher samaritana, ela teve um encontro com a palavra de Deus. E ela testemunhou isso. E aqui, os samaritanos dão um testemunho interessante. Olha o que eles dizem, verso 42. E dizia uma mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Os samaritanos que ouviram primeiro o testemunho da mulher. E esse testemunho da mulher foi muito importante, porque foi uma semente lançada e que os levou a vir a Cristo. Porque isso é o máximo que nós podemos fazer. É testemunhar e despertar nas pessoas o desejo de ir a Cristo. Mas muitas vezes não é isso que a religião faz. Não é isso que o cristianismo se tornou. O cristianismo usa a Bíblia como um fim. Eles praticamente dizem, você precisa obedecer à Bíblia. Você precisa seguir a Bíblia. Vê se você encontra isso no Novo Testamento. Vê se você encontra Jesus dizendo que os seus discípulos seguiriam um livro, seguiria cartas, seguiria... Jesus é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é o testemunho dessa palavra encadernada. Nós precisamos entender que isso é meio, não é fim. O que as pessoas precisam é ouvir a palavra de Deus, que é Cristo. E o nosso testemunho tem um papel importante, porque é a semente. Mas o que realmente precisa é que essa semente possa se tornar uma nova criatura na vida daqueles que foram transformados pela palavra de Deus. Ou seja, o nosso testemunho é muito importante. Testemunho do que Jesus fez na nossa vida. Mas as pessoas também precisam ter a sua própria experiência com Cristo, onde elas mesmas vão ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e se converter a Cristo. E não ser convencida a fazer parte de uma religião que até fala sobre Cristo, que até diz que segue a Cristo. Mas isso não torna a pessoa uma nova criatura. Assim como se você pegar um porco e colocar num estábulo, ele não vira cavalo só porque está no lugar dos cavalos. As pessoas precisam se converter a Cristo. Mas elas só podem se converter a Cristo quando existe um testemunho que desperta o coração delas e quando existe uma pregação de Cristo. Um anunciar a Cristo. Isso é a obra de Deus. Essa é aquela comida que Jesus disse aos seus discípulos, uma comida tenho que comer, que é fazer a obra de Deus. E precisamos entender o que é a obra de Deus. A igreja tem um papel importante, a verdadeira igreja, não os religiosos, não as pessoas que estão dentro das denominações, mas aqueles que realmente se encontraram com Cristo precisam deixar um bom testemunho. Testemunho de amor, de misericórdia, de acolhimento, de cuidado. Isso é fundamental para que as pessoas possam serem despertadas. E aí, quando vem a pregação, o anúncio da palavra de Deus, o anúncio de Cristo, eu volto a enfatizar isso. A pregação, ela só é eficaz
quando nós anunciamos a Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a verdadeira pregação. Qualquer outra coisa não é pregação. O anúncio de Cristo como Salvador do mundo, como suficiente Salvador. O anúncio de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Salvador do mundo. Isso é a pregação da palavra. Qualquer coisa que ultrapasse isso, ou fique aquém disso, não é pregação. É proselitismo religioso. Muitas pessoas gastam muito tempo para convencer as pessoas sobre as verdades que elas entendem ao ler a Bíblia. Então, na verdade, elas não estão querendo que as pessoas tenham fé em Cristo, mas tenham fé naquilo que elas acreditam sobre a Bíblia ou acreditam sobre Cristo. E aí se perde. E aí elas não anunciam a palavra de Deus. E aí o máximo que elas conseguem é trazer pessoas para a religião delas. E vai aumentando o número de religiosos no mundo. E vai aumentando o mau testemunho. Esse texto termina com o segundo milagre que Jesus fez em Caná, onde ele tinha transformado água em vinho, que foi a cura desse nobre. E esse homem que diz, né? Vamos ver aqui verso 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Está falando dos judeus. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa. Porque também ele tinha ido porque também eles tinham ido à festa. Eles tinham ficado impressionados com o testemunho de Jesus. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. E esse homem vai, né? Olha só, verso 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. E Jesus então, ele vai, verso 50, vai, o teu filho vive, e o homem creu na palavra. E quando ele chegou em casa, seu filho tinha sido curado. Naquele momento que Jesus tinha dito, seu filho vive. E é tão interessante esse capítulo, porque o tema central dele é justamente isso que Jesus falou. Um é o que semeia, outro é o que ceifa. Um é o testemunho, outro é a pregação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos tanto estar prontos para deixar um bom testemunho. Lembre disso, as pessoas estão prestando atenção na gente, da maneira que nós vivemos. Não é o que nós falamos tanto, mas é o que nós vivemos. E também que nós possamos estar prontos para anunciar a Cristo aqueles que tiveram já a semente semeada no coração. Vamos trabalhar onde Deus já começou a trabalhar. Vamos fazer a nossa pequena parte, porque a obra é de Deus. Que Deus nos abençoe.